como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso que o que você quer dizer, Simeão? Precisamente, John. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nessa sala tem um cargo de poder, mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei confuso e por isso perguntei: Simeão, não está claro para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, John, Simeão respondeu. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado The Theory of Social and Economic Organization, a teoria da organização econômica e social. Nesse livro, Weber anunciou as diferenças entre poder e autoridade. E essas definições ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu: Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos vocês concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Isso é um tanto diferente, não é? A autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Vou fazer porque Bill me pediu e eu atravessaria paredes por Bill. Ou vou fazer isso porque mamãe me pediu. E notem que poder é definido como uma faculdade, enquanto autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer o poder. Crianças de 2 anos são mestras em dar ordens a seus pais. Houve muitos governos maus e insensatos ao longo da história. Porém, estabelecer autoridade sobre pessoas requer um conjunto especial de habilidades. Entendo quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas, a treinadora disse. Ou ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar ocupado ou ocupando uma posição de poder. O objetivo seria então que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas? Esta é uma maneira esplêndida de colocar a questão, Chris. Outro modo de diferenciar poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isto nunca acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter. É a influência que estabelece sobre as pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas jamais funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se dirigia às pessoas pelo nome. Vamos ver se isso é realmente verdade, Greg. Em nossa casa, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e nossos filhos respondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Mas por que isso é tão óbvio, Teresa? Simeão replicou. O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Kim, que só na segunda vez que falou, eu fiquei sabendo que era enfermeira, chefe do centro neonatal do Hospital Providence, no sul do estado, interrompeu dizendo. Sim, mas por quanto tempo?
Logo esse filho crescerá e se rebelará. Exatamente, Kim, porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de tirar algum proveito do poder e até realizar coisas, mas com o passar do tempo ele se torna muito danoso para os relacionamentos. O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebeldia, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de casa por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebeldia disfarçada. De repente senti náuseas ao pensar no comportamento de meu filho no movimento sindicalista lá da fábrica. Claro, Simeão, continuou. A maioria das pessoas sensatas concordaria que liderar com autoridade é importante em nossa casa. Mas que tal uma instituição de voluntários? Li, você é pastor de uma igreja e deve lidar com muitos voluntários, é isso mesmo? Sim, de fato, o pregador respondeu. Você diria, Li, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Se tentássemos usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo, Li afirmou rindo. Claro que não ficariam, Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaça suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar nisso por um minuto. Minha primeira reação foi responder claro que não, mas Simeão me fez repensar. Pense nisso, podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos se realmente não gostam de nós? Claro que podem. E o que é que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? Simeão, acho que você está vivendo numa terra de sonho, a treinadora acrescentou. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você achar que estou sonhando, saiba que compreendo que há vezes em que se deve exercer o poder. Veja para colocar limites em nossa casa ou para despedir um empregado ruim. Há ocasiões em que precisamos de poder. O que estou dizendo é que quando precisar exercer, o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada. Ou pior ainda, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa a que as pessoas obedecem, o sargento insistiu. Isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg, Simeão concordou. Mas atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumavam. Pense no que aconteceu neste país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 1960, quando assistimos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder em nosso governo, em Watergate, Irrigate, Watergate, seja o que for gate. Tivemos alguns importantes líderes da igreja envolvidos em escândalos injuriosos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre Meilei, Agente Laranja e talvez agora a síndrome da Guerra do Golfo. Grandes homens de negócio foram abertamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores em quem não se pode confiar. Acredito hoje em dia muitos são mais céticos a respeito de pessoas em posições de poder do que jamais foram. O pregador aparteou. Estive lendo no USA Today na semana passada que há 30 anos 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje, essa estatística baixou para 1 em 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Isso tudo é muito bom e bonito em teoria, a treinadora disse. Mas se, como você afirma, autoridade e influência são o caminho para fazer as coisas andarem,
Como estabelecer autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Cris, paciência. Simeão respondeu com uma risada. Logo estaremos cuidando disso. O sargento deu uma olhada no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar, então, como um bom aluno, falarei. Podemos adiar para mais tarde, para que eu possa ir ao banheiro? Fazíamos 3 refeições substanciais por dia. Café da manhã às 8h15, depois da missa matinal, almoço às 11h30, após a cerimônia do meio-dia, e jantar às 6 horas, depois das vésperas da tarde. A comida era preparada de maneira simples e deliciosa, servida por um frade agradável e muito atencioso, chamado irmão André. Por minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal, às 5h30, terminava às 8h30. Geralmente as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos, cada uma com um ritual ligeiramente diferente, dependendo da hora. No princípio eu achava as cerimônias um tanto monótonas, mas à medida que a semana transcorria, me surpreendia esperando de fato pela próxima. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a me concentrar em mim e no dia, e me permitiam ter tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos bastante bem. Descobri que ele era uma pessoa aberta, sem muita pretensão, ao contrário de certos tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de nos recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caímos logo no sono. Estou convencido de que não podia ter tido um melhor companheiro de quarto. Como era de esperar, nós, os 6 participantes do retiro, vínhamos de diferentes setores, tendo como denominador comum o cargo de liderança que ocupávamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno das 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução com pequenos intervalos. Geralmente, passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio na praia às margens do Lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão pediu que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvir desta vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão da autoridade, ou influência, se preferirem, com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, da forma como definimos a autoridade hoje cedo. Pode ser um professor, um treinador, um pai, um cônjuge, um chefe, não importa. Pense em alguém que teve ou tem autoridade sobre sua vida, alguém por quem vocês atravessariam paredes. Imediatamente pensei em minha mãe, que falecera havia 10 anos. Agora, com o parceiro, Simeão continuou, eu gostaria que vocês listassem as qualidades de caráter que essa pessoa possuía ou possui. Simplesmente escrevam essas qualidades como se fosse uma lista de compras e juntem com 2 listas. Então, reduzam para 3 a 5 qualidades que consideram essenciais para o desenvolvimento da autoridade com pessoas, baseada em sua experiência de vida. Para mim, o exercício foi fácil, porque minha mãe teve enorme influência em minha vida e eu gostaria de fazer mais do que atravessar paredes por ela, se pudesse. Rapidamente escrevi: paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável, e passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida com a minha. Ela escolhera uma antiga professora de ensino médio que causara grande impacto em sua vida. Simeão foi para o quadro e pediu a lista de cada grupo. De novo, fiquei assombrado com a semelhança delas. As principais respostas foram honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado,
compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva, entusiástica, gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro enfatizando: excelente lista, excelente lista. Voltaremos a ela mais tarde, durante a semana. A compararemos com outra lista que a maioria de vocês reconhecerá. Por ora, tenho 2 perguntas sobre ela. Minha primeira pergunta é esta: destas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas com que nós nascemos? Passamos alguns minutos estudando o quadro antes que Kim respondesse com um simples nenhuma delas. Não estou seguro, o sargento retrucou. Uma atitude positiva, entusiástica e compreensiva provavelmente é algo com que você nasceu. Eu nunca fui um sujeito desse tipo e nem gostaria de ser. Ah, não? Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito se eu lhe desse um bônus de $25.000, o pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu. Suponha que eu lhe dissesse que pagaria $25.000 se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No fim dos 6 meses, você não teria suas tropas puxando o seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento abaixou a cabeça falando: entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês listaram são comportamentos. E comportamentos é escolha. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos, você exibe em suas vidas no momento? Todos, respondeu a diretora. De certa forma, exibimos todos. Alguns melhor do que outros e alguns talvez precariamente. Eu poderia ser a pior ouvinte do mundo, mas sou forçada a ouvir em certas ocasiões. Eu poderia ser uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com minha família. Maravilhoso, Teresa, Simeão disse com um sorriso. Esses traços muitas vezes são desenvolvidos cedo na vida e tornam-se comportamentos habituais. Alguns de nossos hábitos, nossos traços característicos, continuam a evoluir e amadurecer em altos níveis, enquanto outros mudam um pouco a partir da adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicar-lhes o bônus de $25.000 de Lee. Desafiar-nos a mudar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso requer uma escolha e muito esforço. A pessoa não pode mudar sua natureza, interveio o sargento num tom de desafio. Fique ligado, Greg. Vem mais coisas por aí, respondeu Simeão com uma piscada de olho. Após o intervalo do meio da tarde, passamos o resto do dia discutindo a importância dos relacionamentos. Em palavras simples, Simeão começou. Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam por elas, sempre haverá 2 dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, concentrando-se apenas em uma das dinâmicas em detrimento da outra. Por exemplo, se nos concentrarmos somente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem surgir? Ah, isso é fácil, a enfermeira respondeu. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isso mostra que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Exatamente, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me abrir. Há pouco tempo houve um movimento sindicalista na minha empresa porque provavelmente estávamos muito focados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e descuidei-me do relacionamento, o que gerou muita insatisfação entre os empregados.
Mas a tarefa é importante, o sargento aparteou. Nenhum trabalho se sustenta se a tarefa não for executada. Você está completamente certo, Greg, Simeão concordou. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá sua liderança assegurada. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Senti vontade de partilhar um pensamento. Acho que isso deve estar mudando um pouco, mas a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas reveladas no desempenho das tarefas. É uma armadilha contra a qual fui alertado muitas vezes em minha carreira. Certa ocasião, promovemos nosso melhor operador de retroescavadeira a supervisionar e acabei percebendo que tínhamos criado 2 novos problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era péssimo. Mas como existe um conceito de liderança defeituoso, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John, concordou Simeão. Hoje de manhã dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito duro nos relacionamentos. Agora precisamos fazer a pergunta seguinte. Os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida inteira para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, equipes saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou. De modo geral, acho que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamentos você está falando? Para haver um negócio saudável e próspero, devem existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. E não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregados, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo suas legítimas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades de nossos clientes, alguém o fará. Sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim obter o pedido está ultrapassada. Agora o que conta é qualidade, serviço e preço, acrescentei. Isso mesmo, John. Satisfazer as necessidades legítimas do cliente, Simeão concordou. O mesmo princípio se aplica aos empregados. Agitação, transferências, greves, baixo moral, baixa confiança e baixo compromisso são meros sintomas de um problema de relacionamento. As necessidades legítimas dos empregados não estão sendo satisfeitas. Imediatamente lembrei que eu optara por não ouvir meu chefe quando me disse que a campanha sindicalista na fábrica era um problema de administração. Deixe-me dar um passo adiante, Simeão continuou. Se não estamos satisfazendo as necessidades dos donos ou acionistas, a organização também estará em séria dificuldade. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. E se não estivermos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. Isso mesmo, irmão Simeão, disse o pregador. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de um modo doloroso há vários anos, quando era gerente-geral de um grande resort na Arizona. Nós nos divertíamos muito no trabalho, mas não estávamos muito atentos ao resultado. Eu acabei sendo demitido. Simeão prosseguiu. O mesmo princípio de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam os de peças e serviços ou levantamento de recursos para operacionalizar nossas organizações.
Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes, empregados, donos e fornecedores asseguram um negócio saudável. Os líderes eficientes compreendem este princípio simples. O sargento não estava convencido. Mas no final, Simeão, você sabe o que realmente vai fazer a manter felizes as tropas, os empregados ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Mostre-me o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Entretanto, as pesquisas feitas nesse país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno e respeituoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização e o sentimento de participação sempre apareceram acima do dinheiro. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. O pregador que estava inquieto na cadeira finalmente disse: pense na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias que poderiam ser chamadas de organizações fracassa. Sabem qual é a principal razão que as pessoas alegam para este fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como disser que pessoas pobres não podem ter bons casamentos. Que absurdo! Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser tangível e concreto. Mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro. E eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicalismo, que contratamos para nos ajudar, me garantira que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento, mas eu não acreditava. Talvez eu estivesse certo. Talvez ele estivesse certo. Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Qual é então o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? A diretora perguntou. Que bom que você perguntou, Teresa. Simeão respondeu prontamente. E a resposta é simples. Confiança. Sem confiança é difícil, senão impossível conservar um relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, pergunta-se quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em que não confiam. Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso no decorrer da semana. Tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro, mas estes são os principais pontos de que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador, pensar nelas e na forma como eu exercia o poder e liderança me deixou meio desarvorado. Eu me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama aquela noite. Capítulo 2. O velho paradigma. Diz o antigo provérbio chinês: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Eu estava totalmente acordado às 4:45 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse.
Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5:30. Estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo o que dizia Kim ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerarei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isto sinceramente não me afeta, John, mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera, quando as interrompe dessa maneira. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito? Não, não realmente. Menti, sabendo que uma das maiores queixas de Raquel a meu respeito era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrara muito meus filhos. Raquel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de me dizer. Mas certa vez no trabalho alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para ir trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora via que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeituosas e como líder você não poderá enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante 5 minutos relatei a Simeão uma breve autobiografia e nos 5 minutos seguintes falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu sequer uma palavra até que eu tivesse terminado. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele disse: Obrigado por compartilhar sua história, John. É fascinante. Adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas ao longo da vida. Nada de tão especial, eu disse, me diminuindo. O que você acha dessas coincidências de Simeão? Ainda não estou certo, John, ele disse, esfregando o queixo. Tenho a tendência de concordar com sua esposa e de que provavelmente isso significa alguma coisa. Nosso inconsciente, os sonhos que ele nos fornece, têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ser útil a você esta semana, John? Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se pudesse, Simeão. Realmente estou lutando um bocado esses dias, e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo o que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Mas, como lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são os bens materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe, em torno de nós, os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer e pôr do sol.
nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começavam a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Acho que devo aprender alguma coisa com você esta semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Preciso ter minha vida de volta, de novo, antes de perder o emprego e até a família. Mas para ser honesto com você, na realidade estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. Este lugar é perfeito para recuperar sua vida, Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente: acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo, o sargento explodiu como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo o que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça e disse: o que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns de seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usamos adequadamente, mas podem se tornar perigosos se o tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as nossas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados podem nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Está bem, agora compreendi, disse o sargento. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão que insistiu em mandar-me para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acho que devo lhe agradecer, Greg, Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, este paradigma levaria a afastar-se do pai. Entretanto, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que quando crescer tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena é que nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficará impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele responsável e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim, Simeão continuou. Por isso é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros de nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre são corretos. Li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos, acrescentei. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher vê o mundo de maneira muito diferente da minha, acreditem-me. Acho que foi McTay que falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências. A diretora disse: deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente nem frio.
Excelente, excelente, Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pense nos velhos paradigmas. O mundo é plano. O sol gira em torno da terra. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar. Os negros são inferiores. As monarquias devem governar as pessoas. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres. E assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas e até rotuladas como herética, coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo tão grande nesses dias, a treinadora declarou. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por que, Simeão? Simeão respondeu rapidamente. A mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. É por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. O progresso contínuo é fundamental tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida, a treinadora contribuiu. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. Simeão acrescentou. Quase todos compram a ideia do progresso contínuo, mas, por definição, é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminhos para as outras. George Bernard Shaw, a diretora, aperteou de novo. Disse, uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo, o insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. Primeira, é ele quem abre os caminhos. Segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo. Obrigado, Cris. Eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas enquanto o grupo trocava ideias. Velho paradigma. Invencibilidade dos Estados Unidos, administração centralizada,